galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie e hoje eu vou atualizar uma playlist, gente, que assim, nossa, ela é muito antiga aqui no canal e eu não atualizei mais ela, que é o olhar sistêmico para séries ou filmes ou livros que possam interessar você que gosta desse assunto de constelação familiar e que quer conhecer um pouquinho mais. Eu sei que tem muita gente que ainda tem medo, tem receio de chegar, que gostaria de saber como funciona, como que é. E minha gente, Netflix está com uma série chamada Uma Nova Mulher, na tradução do português, que fala sobre constelação familiar. O cerne da história é a constelação familiar e as transformações que ela causa nos personagens. Então, assim, para quem quer conhecer um pouco mais sobre constelação, eu recomendo muito essa série. E lembrando que aqui eu vou dar alguns spoilerzinhos, tá? Do meio pro final. Então, só para inteirar, quem não conhece essa série ainda, é a história de três mulheres que são amigas desde a época da faculdade. E elas, cada uma tem sua vida, sua jornada, seu trabalho, mas elas são muito amigas e seguem muito amigas. E elas acabam embarcando em uma viagem, né, de autotransformação, mesmo que no começo elas não saibam o que vai acontecer nessa viagem. Então, assim, não vou entrar mais profundo que isso aqui nesse início. Quem quiser assistir, eu recomendo que vá lá, assista a maratona. Tem 2 temporadas, dá pra assistir assim, gente, rapidinho, porque ela é muito boa mesmo. Ela é um drama, tá? Tem um drama ali, um realismo, um humor. Então, ela é uma delícia de assistir. E daqui pra frente eu vou dar alguns spoilers porque eu quero trazer alguns pontos de análise para vocês dessa série. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é diretamente já da abordagem da constelação familiar que a série mostra. Uns dias atrás eu fiz um vídeo falando a diferença entre as constelações estruturais e as novas constelações, tá? Esse vídeo eu vi que o pessoal não se interessou tanto, até porque às vezes a pessoa já não conhece, então não faz diferença nenhuma saber a diferença de uma e de outra. Mas nessa série a gente vê um exemplo de constelação estrutural, ou seja, o constelador move o campo, os representantes falam a frase de cura e o constelado, que é a pessoa que procurou aquele trabalho para se auxiliar, fica como uma pessoa que assiste praticamente. Gente, esse formato, apesar de na série assim ser uma delícia assistir, a gente sente os movimentos, então quando você assiste essa série, muita coisa dentro de você já vai se movimentar, porque muita gente tem histórias similares na família, mas a gente percebe que tem um negócio ali que dá um desconforto, né? Porque a constelação estrutural, esse movimento de mexer no campo, a gente já sabe hoje que ele não é tão interessante assim. Não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que ali é um exemplo de constelação estrutural e que é muito legal a gente saber como funciona. Numa constelação das novas constelações hoje, o movimento seria o constelador passar as frases de cura para o constelado e a pessoa falar as frases de cura para aquele campo e aquele campo se movimentar sozinho. Basicamente seria essa a diferença para quem não conhece, não sabe como é. Agora com a série você vai ter a oportunidade de ver como funciona. O segundo ponto que eu quero abordar com vocês aqui nesse vídeo, gente, é como a transformação ela acontece. Muita gente, quando se fala em se transformar, mudar, fazer diferente, se conhecer, a pessoa arrepia assim, ó, e ó, sai correndo. Por quê? Porque como no apego que aprendemos a ter, a viver, eu vou desapegar daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei, tá? Como que eu vou desapegar das histórias que eu criei para mim mesma, para mim mesmo? Como que eu vou desapegar das fantasias que eu criei na minha cabeça sobre o que é bom, ruim, certo, errado, sobre o que eu quero como relacionamento, sobre o que eu quero no meu âmbito de trabalho, sobre o que eu entendo de família. Então, assim, quando a gente fala de transformação, a gente fala verdadeiramente de se olhar e compreender que tudo isso
que a gente acredita que não tem como mudar, né? Tem gente que não muda opinião por nada. Gente, pensa o perigo disso, né? Manter a mente fechada é uma das maiores doenças que a gente tem hoje. A pessoa fica apegada àquilo que é antigo, aquilo que não faz mais sentido, reproduz comportamentos, frases, ditados, né, que ao invés de auxiliar, podem atrapalhar a jornada dos outros, dos descendentes, dos amigos, dos irmãos. Então, a transformação, ela traz esse convite para que a gente mude aquilo que a gente construiu dentro de nós, tá? Principalmente as crenças. Nessa série, tem uma personagem que é uma das protagonistas, que é a Ada, que assim, gente, quem vê essa mulher, linda, deslumbrante, mas no começo da série, ela é uma pedra. Ela é extremamente rígida. Ela é uma pessoa que decide pelos outros, que manda nos outros, e quando algo sai do controle dela, ela fica assim, ó, completamente irritada, completamente desequilibrada. E a gente sabe que tem muita gente que é assim, não é novidade para ninguém, e tá tudo bem. Mas o mais interessante é que no decorrer da série a gente vê essa rigidez se quebrando conforme ela vai conhecendo mais as outras infinitas possibilidades. Agora que saiu a segunda temporada, então assim, pra quem não viu, essa parte do vídeo, gente, vai ter spoiler, tá? Então pra quem não se importa, simbora. Na segunda temporada, ela já lida com as emoções dela de um lugar completamente diferente da primeira temporada, né? Então a gente vê que existe uma transformação. Uma outra personagem, que é a Sevig, ela tem câncer, ela faz químio, faz tratamento, vai nas rotinas e por um momento esse câncer ele regride, depois ele retorna e ela vai buscar ajuda, né, dessa abordagem das constelações familiares, leva as amigas dela e por um período ela fica muito bem, né? Parece que realmente a doença regrediu e ela fica muito bem quando ela tem um gatilho emocional, que eu não vou dar spoiler aqui agora. Quando ela tem um gatilho emocional, o câncer volta. Então, a gente observa ali, nessa dinâmica, que as emoções, elas podem abrir portas no nosso corpo físico para sintomas se manifestarem. Muita gente que tem doença de coçar a pele, tá? Toda doença, tá, gente? Entra num sistema, tá? Fiquem sabendo. Mas tem pessoas que têm doenças crônicas, geralmente tem algo no sistema familiar que precisa ser reconhecido. Tem algo no sistema familiar que precisa ser visto, tá? E muitas vezes o câncer, não é sempre, mas muitas vezes, ele vai estar associado com excluídos na família. Algo ou alguém que precisa de um lugar naquele sistema familiar e muitas vezes se mostra no corpo. Então muita gente pode olhar para isso e pensar, né, isso é viagem demais, Stephanie, nada a ver. Gente, se a gente parar para pensar por que uma doença se apresenta no corpo, não existe outra justificativa quando se olha para o profundo da raiz, da origem do problema, do que realmente algo ancestral, algo que está registrado no nosso DNA, algo que precisa ser visto. Se a gente pegar numa superficialidade, a gente vai olhar, tá, tem muito agrotóxico, é muito açúcar, é muito sal, é muito óleo. Minha pergunta é se alguém para de comer isso. Dificilmente. Dificilmente. Agora, quando a gente olha para algo que está mais além, né? Porque tem pessoas que comem açúcar e não desenvolvem diabetes, outras desenvolvem. Qual que é a diferença de uma para outra? O metabolismo. Gente, metabolismo está associado com o nosso DNA. Então, esse livro de histórias, que é o nosso corpo, né? Ele vem com muita informação importante. E a gente, nessa era que estamos, graças a Deus, a gente é convidado a olhar para isso, para poder liberar, porque tem muita dor, tem muito sofrimento, muita exclusão, e isso precisa ser visto.
Então essa personagem, ela traz, né, essa doença, é um dos panos de fundo dessa série. E através das constelações, ela vai melhorando. Depois essa doença ela volta, se apresenta. E aí tem um outro ponto muito importante, que é entrar em paz, em sintonia, em contato com aquilo que não foi possível mudar. Gente, isso aqui é importante que eu vou falar pra vocês, tá? Chega um momento na série, isso na segunda temporada, em que ela faz todo o tratamento, retoma tudo de novo, né? E uma parte do câncer regride e outra parte fez metástase. Muito bem. E ela decide interromper o tratamento dela, porque ela já tinha feito várias vezes e ela decide que ali foi o suficiente. Quando ela decide isso, ela começa a entrar em contato com os sonhos e os desejos dela. Quando ela decide que ela não vai dar seguimento no tratamento, que ela vai viver a vida dela enquanto ela tem tempo, porque o reloginho começa a contar para ela, verdadeiramente, né? Ela começa a fazer todo um movimento de realização de sonhos, de fazer o que ela tem que fazer, de procurar o túmulo do pai, o pai verdadeiro, enfim, ela começa toda uma movimentação, tá? Isso já foi visto, tá? Já tem inclusive estudos científicos sobre isso, que muitos pacientes, muitas pessoas que estão com doenças terminais, quando entram em sintonia com a morte, quando entram em sintonia com aquele destino e passam a fazer movimentos para se preparar para morrer, muitas vezes existe um movimento de saúde onde essa doença regride ou some completamente. Parece papo de doido, parece papo de milagre, né? Mas não é. O teu corpo, o corpo de cada pessoa tem sabedoria. E quando a gente entra nessa sintonia, né, um estado de paz começa a acontecer internamente e aquilo gira uma chave interna. Muitas vezes essa chave interna faz regredir a doença. Na série isso não acontece, tá? Mas terminou a segunda temporada, talvez tenha uma terceira, tomara que tenha, porque ela é muito boa. Mas eu tô trazendo essa visão para vocês terem uma ideia, tá? De como isso acontece. Muitas vezes nas constelações a gente vê muitas questões de saúde regredindo após uma constelação por ter visto aquilo que precisava ser visto, resolvido aquilo que precisava ser resolvido. Ou a pessoa sai fortalecida para ter uma outra atitude na vida e mudar a vida dela verdadeiramente. Então, essa personagem, a Sevig, né, ela ensina muito todo mundo nessa série. Ela é realmente um portal de transformação, porque ela decide que quer se transformar, ela decide que o tempo dela realmente agora é precioso, já que ela tem o tempo contado, e as pessoas no entorno dela também têm a capacidade de ir se transformando por causa da transformação dela. Então, a Ada, que é a primeira personagem que eu falei que era mais rígida, inclusive na série ela é médica, oncologista, cirurgiã, ela começa a mudar a forma de você precisa se tratar, você tem que se tratar, para começar a compreender e a acolher o movimento dessa amiga dela, que tem a doença. E que com certeza é um movimento difícil, não é simples, não é fácil, mas ele é muito possível e ele traz paz, ele traz harmonia. Então, assim, gente, a série daria para assim, pegar capítulo por capítulo dessa série, para falar, para fazer um apanhado, uma visão sistêmica da série. Né? Tem a Leila também, que é uma outra personagem muito maravilhosa, que nos ensina muito sobre relacionamento afetivo. Enquanto as outras só levam peia na vida afetiva, a Leila ela é um exemplo, apesar dela levar as peias dela também. Ela é um exemplo pra gente entender como que o relacionamento precisa dessa confiança e dessa base, né, para se sustentar, senão ele desmorona. Então, assim, não tô dizendo que as escolhas dela estão certas, tá, gente? Não é isso.
mas tem algo ali que ela ensina muito profundamente para todo mundo. Então, assim, cada personagem tem essa profundidade, ensina muito, e eu recomendo muito que vocês assistam essa série. Se você já assistiu essa série, me conta aqui embaixo o que você achou, o que você compreendeu dessa série, que chavinha que girou, ou se você não gostou, achou muito viajada a série, comenta aqui embaixo pra gente saber. E se você gostou desse vídeo e não tá no canal, gente, se inscreve. Não custa nada se inscrever se você tá acompanhando os vídeos. E eu sei que a maioria que vê meus vídeos não tá inscrito no canal, porque a gente tem acesso a muita coisa aqui, entendeu? Tá no coisa do YouTube, na verdade. Mas se inscrevam no canal para ficarem por dentro de tudo, receberem, né, quando tiver vídeo novo. E essa semana, até dia 20 até sexta-feira dessa semana, gente, agora não vou saber que dia que vai ser. Eu vou deixar um cupom de desconto pro PDF Relacionamento Sistêmico. Foi um PDF que eu escrevi e que fala sobre os relacionamentos afetivos dentro das leis do amor, o que interfere, o que prejudica, o que auxilia, tá? Para as relações fluírem de uma melhor forma. Então fica aqui a sugestão, o link vai estar aqui na descrição para vocês. E vocês podem usar o cupom de desconto dessa semana, que é Sou Estrela. Vai estar aqui na descrição também para vocês darem uma olhadinha. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir também, porque isso ajuda a chegar para mais pessoas que gostam desse conteúdo, que estão precisando saber dessas novas técnicas, dessas novas ferramentas que existem para auxiliar, para se transformar, para receber, né, aquela mudança que está buscando. Então, a curtida de vocês também auxilia muito que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!